Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo aí a vitória do Peixe, 3-2 contra a Inter de Limeira. O Palmeiras ganhou o jogo dele lá contra o Botafogo, então o Palmeiras termina em primeiro lugar, a gente termina em segundo, mas é importantíssimo por dois motivos. Primeiro, porque a pontuação continua para a fase final, então se de repente o Palmeiras empata o próximo jogo, a gente ganha, a gente fica um ponto atrás. Então talvez aí com resultados de semifinal a gente conseguiria uma vantagem para uma possível final. Não dá para pensar tão longe, o importante era a gente ter a nossa vantagem em relação ao Red Bull. Então a gente conseguiu classificar aí como segunda campanha geral. Vamos com vantagem aí para a fase final. Então, pelo menos a gente conseguiu. E como foi o jogo hoje? O Santos foi a campo aí com o João Paulo no gol. A gente foi com o Rainer na lateral direita, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan na esquerda. E o meio de campo foi de Rincon, Nonato e Casares. E o ataque com o Otero de um lado, Pedrinho do outro e Furt no ataque. E foi um pouco preocupante. A gente começou mal, o Santos até que estava jogando bem até tomar um pênalti, assim, bem assim, ok, era um jogo ok. A Inter também fazia algumas boas jogadas, o Santos também, até a Inter ter um pênalti a favor. E é um pênalti, assim, questionável? Mas teve um contato, assim, e o contato foi já dentro da área, então é aquela coisa, dependendo do critério do juiz, dependendo de como for, talvez não marcasse. Mas assim, aconteceu, foi, o Quirino fez o gol, e o mais louco foi que o Santos empatou no primeiro lance da sequência, assim. O Rainer fez uma jogada individual boa, só que aí é aquela coisa, chega na hora de dar um último drible, o cara adianta demais a bola perdeu, só que parou no pé do Casares, e o Casares enfiou uma boa bola pro Otero na ponta direita. O Otero ameaçou cortar para dentro e limpou para fora, assim, deixou o zagueiro sozinho para trás, cruzou e o Furt meteu para dentro. Gol do Santos, empate na lata. O Santos estava com dificuldades de criação, dificuldades. O meio de campo não estava funcionando. O Rincon um pouco abaixo, o Nonato bastante, porque a característica do Nonato é outra. O Nonato não é o João Schmidt. O Nonato ele não é o primeiro volante, ele não é o armador criativo e ele não é o segundo volante que arma o jogo. O Nonato é um cara que mais de carregar a bola. É um cara que tem que estar com a bola, tem que fazer a jogada mais assim. É como se ele fosse assim um time que jogasse com dois volantes e dois meias, ele seria o segundo meia. Tipo, ele não seria o 10 armador, ele seria um cara de chegada e tal. É uma característica diferente. Não tem funcionado para o que o Santos está precisando, jogando com 3 jogadores no meio. Eu acredito que talvez numa formação com 4 jogadores ele conseguisse ter um pouco mais de dinâmica, aparecer melhor. Não é o caso agora. Até para flutuar entre as linhas, assim, e o 10 poder armar para ele. Eu tô falando aqui, tô vendo os dados aqui do jogo, ó, vou até passar para vocês, ó. O Santos teve 58% de passe de bola, 381 passes certos, a Inter teve 259, o Santos teve 87% de passes certos contra 80, 12 finalizações certas contra 4, 7 escanteios contra 3, tomou um amarelo, a Inter tomou 3. Então, assim, no geral, o Santos teve um volume maior. Só que a Inter estava sendo mais perigosa no primeiro tempo. E logo chegou o empate com o Quirino. Foi uma bola que o Bochecha furou bizarro, assim, uma bola rolada para trás, caiu no pé do Quirino. O João Paulo até chegou perto dele, mas ele só girou e bateu no gol. E daí, como o João Paulo estava em cima dele, não tinha ninguém. E assim não ia dar, porque foi no canto forte também. Então não dá para pirar e colocar coisas assim. Não foi culpa do João Paulo, foi muito mais culpa do time, sistema defensivo como todo, não só a defesa, mas assim os jogadores, sabe? Distância muito grande do meio de campo para defesa, muito espaço no meio. O Santos deixou muito espaço no primeiro tempo. Então, assim, muita coisa para melhorar. E aí a gente foi com essa derrota aí pro intervalo. Os jogadores já foram pro aquecimento, mas ninguém não teve nenhuma troca. E o Santos voltou com uma atitude diferente no segundo tempo. Voltou indo para cima, voltou tentando mais. E numa jogada individual do Pedrinho, que ele sofreu pênalti tentando o drible para cima do zagueiro, o Furt bateu forte no canto, pênalti muito bom, assim, muito bem cobrado. 2 gols do Furt, 2-2, empate. E aí o Pedrinho fez um jogo decente hoje, tá? Então finalmente a gente viu alguma coisa do Pedrinho, né? Hoje, pelo menos, ele tentou algumas jogadas individuais e tal.
E aos poucos aí o Santos foi fazendo algumas substituições e o Carille colocou o João Schmidt. O João Schmidt parece que passou mal durante a noite e por isso que não começou jogando. Então, quando entrou o João Schmidt, mudou o jogo. Mudou o jogo. É incrível como o João Schmidt é importante para esse time do Santos e a qualidade que ele tem. Ele chama o jogo, ele aparece, ele se movimenta, ele se movimenta para poder ter opção de passe e para dar opção de passe. E ele tem um passe muito qualificado. Muito, muito, muito qualificado. Deu uma dinâmica diferente para o jogo. Incrível. O Carille também estreou o JP Sherman, lateral direito, foi o primeiro jogo dele. Aí o Felipe Jonathan saiu, o Rainer foi para a esquerda. Gostaria de deixar claro que o Felipe Jonathan foi quem errou o drible que ocasionou a jogada do pênalti. Depois ele entregou umas bolas ridículas, não sabe cruzar, cara, parece que desaprendeu. Tipo, aquele Felipe Jonathan que a gente viu, destaque, potencial de crescimento, grande jogador, desaprendeu tudo. É triste falar isso, porque a gente já viu qualidade do Felipe Jonathan e agora a gente está vendo só a falta de qualidade dele, sabe? É um jogador que talvez precise de talvez um acompanhamento psicológico, talvez alguma coisa diferente, até porque tem que lembrar, né, veio do histórico de lesão, muito tempo parado, talvez precise de mais tempo ali de um acompanhamento mais próximo da comissão técnica para fazer valer e fazer o jogador retomar. Palpite, não sei exatamente, tá? A dupla de zaga de Gil e Joaquim é incrível como eles jogam bem, se completam e funciona. São dois jogadores de muita qualidade. O Gil tem uma qualidade absurda, cara, absurda. É incrível como o jogador, como o Gil joga bem. E o Rainer tá indo bem, sabe? Assim, ele faz essas besteiras de dar um passe mais comprido, mais esticado, ali um drible, sabe? Assim, ele dribla um, daí ele vai pro segundo drible, ele estica demais a bola, então ele toma algumas decisões ruins, mas ele tem qualidade, dá pra ver, ele tem velocidade, tem força, sabe? É um jogador que muito bom de ter no time do Santos esse ano. E aí, no meio, a gente sente a falta que faz o nosso meio de campo titular, cara. Faz muita falta, muita falta. O Rincon ainda não tá em ritmo, dá pra ver que ele ainda tá um pouco abaixo. O Nonato não tá funcionando nesse esquema, como eu disse, talvez com 4 jogadores de meio ele fosse bem, mas do jeito que tá com 3 não vai. O Casares abaixo, abaixo. Tudo bem, ele fez o gol da virada, mas tá abaixo ainda, sabe? É um jogador que ainda não se achou. Ele não achou uma posição, ele não achou como aparecer. Tudo bem que o time que estava hoje, a movimentação que faltou, o Casares dá para ver que também que não tem como, sabe? Assim, então, tipo, ele precisa que o time se movimente mais para aparecer a qualidade dele. O gol do Casares foi bobeira da zaga da Inter, a Inter tentou sair jogando, o goleiro bateu pro zagueiro, o zagueiro foi devolver e a gente não sabe se ele foi passar para um zagueiro que estava atrás, que era muito difícil, se ele só ia recuar. A bola ficou no pé do Casares de frente pro goleiro que só ajeitou o corpo e bateu no canto. Foi esse o gol da vitória. E a partir do momento que o João Schmidt entrou, que foi um pouco antes desse gol, que o Santos já começou a melhorar, depois desse gol que deu a virada 3-2, só deu Santos. E aí o Santos começou a jogar bonito, cara. Sabe? Patati entrou e começou a fazer jogadas individuais de muita qualidade ali, de fazer jogada. O JP Sherman fez uma jogadaça coletiva que o Morelos deu um passe de letra para ele driblou, acabou chutando fraco. O Patati fez uma jogada individual antes, que ele balançou para um lado, balançou para o outro, deixou o zagueiro para trás, chutou, o goleiro pegou, sabe? Cara, parecia outro time e a gente tem que levar isso em consideração. O Otero voou. O Furt foi decisivo, participou, jogou bem, inclusive talvez ele precise aí de mais tempo que o time titular, mas o Otero foi o homem do jogo. Ele ganhou o craque do jogo, da transmissão, ele jogou muita bola, foi para cima, jogadas individuais, limpando jogada, metendo bola. Cara, se a gente tiver o Otero nesse nível, cara, a gente vai voar. Se o Juliano voltar bem, com o nosso meio de campo com Pituca e Schmidt, que é um meio de campo de qualidade, né, junto com o Juliano, e a gente tiver o Otero voando desse jeito, pode ser Morelos ou pode ser Furt, e lá na esquerda pode ser o Guilherme e outra pessoa que talvez venha jogar. O Pedrinho aí, por mais que hoje ele tenha feito um jogo interessante, eu ainda acho ele um pouco abaixo. Ele ainda não mostrou que veio. Talvez o próprio Patati.
Eu sei que o Patati joga mais na direita, mas de repente até revezar com o Otero, trocarem de lado de vez em quando, confundir marcação, ó, pra mim parece um desenho melhor. E com o Rainer na lateral esquerda. O Rainer tá jogando mais, o Aderlan dá uma consistência defensiva melhor pro Santos, com o Rainer na esquerda acho que vai funcionar melhor. Ainda mais se tiver um jogador de qualidade naquele lado. Pode funcionar. Ainda mais assim, se a gente pensar que o Guilherme hoje é o ponta esquerda, até para ajudar a cobrir a chegada do Rainer na frente, porque daí o Aderlan fica mais e daí dá espaço pro Otero, porque o Otero voou, ele tá jogando bem e hoje, nossa, jogou muita bola, muita bola. O Jair entrou na zaga no lugar do Joaquim, daí o Gil foi para a esquerda, o Jair ficou na direita, o Jair errou uns 2 passes ali nos primeiros lances, deu um periguinho, um susto, mas ok. O JP Sherman entrou bem, parecia que nem pesou, sabe? Assim, entrou em campo como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Patati entrou, o Schmidt entrou. E depois o Morelos entrou no final, que foi ele que deu o passe de letra pro Sherman. A verdade é que João Schmidt entrou, melhorou, saiu o terceiro gol, tranquilidade. Aí o Santos começou a jogar bonito. Patati fazendo jogada individual, o time fazendo jogada coletiva, que antes parece que nunca funcionava, não dava certo e tal. A verdade é essa. O Santos estando com moral, sem ficar nervoso, cara, e jogando, e de preferência com seus titulares, cara, é um time bom. É um time assim que vai brigar, que vai lutar, seja pelo Paulista, seja pelo título da Série B. Potencial, claro, precisa de melhoria, ainda precisamos de algumas peças, a gente precisa ainda de um lateral esquerdo que seja confiável e que, cara, o ideal seria trazer um cara para ser titular, sabe? Trazer esse cara e falar, esse cara vai ser nosso titular. A gente precisa de mais uma opção na zaga, espero que seja o Jair, para ausência aí dos zagueiros. A gente precisa que o Rincon cresça mais. A gente precisa ter uma opção pro João Schmidt, um jogador que tem um pouco mais de visão, que consiga criar um pouco mais. A gente ainda precisa que o Casares cresça para ser o reserva do Juliano, o Juliano voltando bem. A gente ainda precisa de um jogador de ponta, principalmente se o Guilherme e o Otero não puderem jogar, e o Otero e o Rincon estão sendo convocados aí para a seleção da Venezuela, então pode ser desfalque aí pro Santos, principalmente o Otero. O Patati é bom jogador, tem ainda que evoluir bastante, tem que ser menos oscilante, tem que tomar melhores decisões, mas é com tempo de jogo. Ele pode ser um desses, eu inclusive já consideraria, porque a qualidade individual dele é muito boa. Então, potencial. Santos começou bem, ficou estranho o primeiro tempo, voltou bem no segundo tempo, aí o jogo ficou um pouco meio indefinido, só que o Santos criando um pouco mais, até o Santos fazer o gol, daí o Santos começou a jogar bem. Então, com o time titular bem entrosado, mandando ver, eu acho que a gente tem potencial até de sonhar com coisas boas aí. No Paulista, contra a Portuguesa, é viável a gente passar de fase? Dá, se a gente jogar bem, tiver bem, o Santos jogar bem, ser um time compacto e estando com a maioria dos seus titulares de volta. E chegar numa semifinal, quem sabe? Eu acho bem viável o Santos ir bem, jogar contra o Português e passar para a semi. Aí depois a gente vê o que vai acontecer, quem que o Santos vai pegar e ver se dá para chegar de repente até numa final. Mas eu acho que assim, dentro da realidade do Santos de 3 anos sem se classificar para a fase final, a gente conseguir pelo menos passar do próximo adversário, que em teoria é inferior a gente por conta da campanha, né? A gente fez uma campanha bem melhor que a da Portuguesa. É viável a gente pelo menos chegar na semi. E chegar na semi daí depende do que vier, vai depender dos jogos e tal, mas serve também para o Santos crescer. Mesmo que assim, de repente não consegue resultado, mas vai com moral, porque jogou bem e tal. Espetacular, tomara que dê certo. E para a Série B o potencial é grande, só que a gente precisa que algumas peças cresçam, que a gente já tem no elenco, então a gente precisa de uma recuperação do Felipe Jonathan, a gente precisa de uma recuperação do Rincon, a gente precisa que o Casares entre em jogo, a gente precisa que o Pedrinho cresça, a gente precisa que o Patati desenvolva, a gente precisa que Furt e Morelos desenvolvam mais ainda, a gente precisa que o Morelos entre mais em forma, esteja melhor, sabe? Tipo, o Furt hoje é um bom jogador, ele briga bem lá
brigador, sabe finalizar, de cabeça ele é muito bom, mas a gente precisa de um jogador um pouquinho mais de qualidade. Eu acho que o Morelos tem um pouco mais dessa qualidade, só que a gente precisa que ele esteja melhor em forma. A gente vai precisar de um reserva pro João Schmidt que a gente não tem que ter. E pelo menos mais um zagueiro para ser opção quando um dos nossos zagueiros não puder atuar. Mas é isso, o Santos venceu 3-2, final de jogo foi ótimo, dá até para sonhar aí com algumas coisas, mas ainda é um time em crescimento, é um time em evolução e precisa crescer e evoluir mais, porque a Inter de Limeira, nos momentos que ela jogou, ela foi melhor que o Santos. E assim, é Inter de Limeira, a gente não tá falando aí de times talvez com investimento maior e mais qualificados que vão disputar a Série B. É isso, gente. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Ganhamos esse jogo. Deixem nos comentários o que você achou do jogo e o que você acha aí que vai acontecer na próxima fase, as perspectivas do Santos. E, no mais, tragam mais cientistas para cá, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, deem aquela força para o nosso trabalho. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.